Fala, meus fisiologistas da prática, Adonis Carnevale aqui. E para fechar esse assunto sobre como acontece a adipogênese, ou seja, a formação do triacilglicerol no adipócito, o estoque de gordura no tecido adiposo, é simples, nós só precisamos juntar as duas partes que nós já conhecemos. A parte da glicose, que você viu que o carboidrato ele é acometido, a glicose é acometida para dentro do tecido adiposo, e também a segunda parte que nós vimos na nossa última aula, que é a aceitação dessa gordura através das lipoproteínas. E amigo, amiga, essa aceitação das lipoproteínas, ela pode ser através, obviamente, do que nós falamos da lipase lipoproteica por vários tecidos. No entanto, no tecido adiposo, ela é também feita por difusão facilitada. Por quê? A membrana da gordura do tecido adiposo, ela já é feita automaticamente, obviamente, de gordura. Então, ela se assemelha, ela é tudo da mesma família e ela entra com uma facilidade maior. Quando não entra com uma facilidade maior, ela também tem a oportunidade de ser jogada para dentro com duas proteínas. A FATP, principalmente, que é a proteína transportadora de ácidos graxos, aqui Fatty Acid Transporter Protein. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes existe uma proteína para trazer esse ácido graxo para dentro e essa FATP também entra, ok? Então lembra, ácido graxo transportador de ácido graxo, proteína transportadora de ácidos graxos, ela leva para dentro. Uma vez que essa gordura está dentro do tecido adiposo, ela tem necessidade para a formação desse adipose, desse triacilglicerol para ser estocado, obviamente ela precisa da glicose. No entanto, ela precisa de três componentes principais. Nós precisamos da glicose, 3-fosfato, nós precisamos, obviamente, do ácido graxo e nós precisamos automaticamente de NAD, pH. Ok? NADPH aqui você sabe, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo com fosfato e hidrogênio, fosfatado hidrogenado. Ou seja, essas três moléculas vão formar gordura e você só tem essa adipogênese, essa formação do tecido adiposo, esse estoque do tecido adiposo a partir dessas três moléculas. Se uma estiver faltando, você não vai ter, de repente, esse estoque de gordura, ok? Por isso que muitos falam que a ingestão aumentada, ou a ingestão conjunta de proteínas e gorduras, ela favorece a esse tipo de relação. Ela favorece esse tipo de acontecimento, que é o que? O estoque aí de gordura, a adipogênese, legal? Então, diante disso, meus fisiologistas da prática, o que é interessante nós entendermos é, novamente, eu não estou falando aqui para você não comer os dois juntos, não é isso, pelo amor de Deus. E entenda que isso é em grande quantidade, a gente está falando. Eu só estou pedindo para que você tenha um nível de balanço nutricional adequado, não só em quantidade, mas acima de tudo em equilíbrio de alimentos. Afinal de contas, não é interessante ficar sem gordura e não é interessante ficar sem carboidrato. Agora a quantidade é relevante, o tipo, principalmente de carboidrato, vai ser muito relevante nesse processo, ok? Diante disso, meus fisiologistas, rapidamente, porque é um processo simples, é um processo que acontece, obviamente, nós já vimos que de maneira evolutiva, é um processo que tem um acontecimento assim, maior no nosso organismo. A glicose 3-fosfato, ela vem da glicose, que nós vimos. Você precisa de insulina, a insulina se liga no receptor, ativa a cascata para GLUT4 e até a membrana, entrou a glicose. A glicose, uma vez dentro aqui da célula, ela vai ser transformada em glicose 3-fosfato. Temos o primeiro componente para ter adipogênese, para ter o estoque aí de gordura. Vamos colocar no grosso modo para que fique mais palpável. O segundo, automaticamente, pode vir dos dois componentes, pode vir da própria glicose, que entrou, participou da via glicolítica, transformou em piruvato, que nós já vimos também, eu só vou relembrar. Piruvato, depois entrou como acetil-CoA no ciclo de Krebs, depois virou citrato. Eu estou passando assim, meus fisiologistas da prática, porque nós já vimos esse processo. Citrato, acetil-CoA de novo, acetil-CoA, aí malonil-CoA, e depois de malonil-CoA, ácido graxo.
nós temos essa via, que é a transformação, obviamente, que acontece muito mais no fígado, só que no tecido adiposo ainda nós temos, no entanto, muito pouco. Então, mais do fígado vai vir esse ácido graxo já sendo transformado aqui mesmo. No fígado muito mais, porque ele vai virar VLDL, e aí ele vai vir na corrente sanguínea para o nosso organismo. Ou nós temos esse ácido graxo provindo, obviamente, da captação, da entrada desses ácidos graxos através das lipoproteínas, quilomicron, que nós vimos VLDL, que nós já vimos aí a seguir, ou seja, na ingesta de gordura. Então, pô, eu tenho glicose, automaticamente através de glicose e insulina, que está entrando aqui a glicose para virar glicose 3-fosfato. Eu tenho um ácido graxo pela via glicolítica, muito dificilmente dentro do tecido adiposo, no entanto acontece, mas muito mais pela extração, a recepção desses ácidos graxos pelas lipoproteínas que estão no nosso sangue. E nós temos, falta nós entendermos de onde vem esse NADPH. E o NADPH também vem indiretamente da glicose. Porque quando nós temos uma ingesta de glicose, eu não sei se já comentei com vocês, nós temos uma via paralela, que é a via das pentoses. E a via das pentoses, ela tem esse intuito, formação de gordura. Ela auxilia nessa formação, nessa adipogênese. Por quê? A via das pentoses, que ela é a base de glicose, ela vai passando por várias reações e um dos intermediários, um dos produtos dessas reações, além de ser ribose, que é puro açúcar, ribose, é também NADPH. Eu já disse para você em algumas aulas, você vai ver futuramente alguns módulos, meus zoologistas da prática, que a via das pentoses também cuida, por exemplo, da renovação celular. Ela cuida também, ela participa da construção de antioxidantes naturais na nossa própria célula, que são as glutationas. Elas também participam, são uma via importante. Portanto, olha aqui a importância de você ingerir carboidrato e ter glicose, porque ela nutre uma via que tem renovação celular, ou seja, morte celular de proteínas, de estruturas celulares que não estão precisando, e renovação, reconstrução dessas proteínas, renova a casa inteira. Ela também participa da questão antioxidante natural, ou seja, esquece a ingestão de vitamina igual uma desesperada, meus zoologistas da prática, porque você tem antioxidantes naturais que são indiretamente construídos por glicose. Então a via das pentoses serve para isso e para a construção de gordura, automaticamente, porque ela gera esse NADPH, que você não precisa saber por que não precisa ficar fundo. O que é importante é que vem da glicose indiretamente dessa via das pentoses, que também acontece aqui no citosol. E aí, quando você tem essas três moléculas, você tem a produção aí de um triacilglicerol, e ele é colocado na gota lipídica para ser estocado. Então, em suma, meus zoologistas da prática, esse é o processo de estoque, de adipogênese, de estoque de gordura, de estoque de tecido adiposo dentro do nosso organismo. Diante disso, meus zoologistas, o interessante aqui que nós entendamos é que, novamente, não é o fato de você comer, é o fato do excesso, porque glicose, amigo, só chega nesse ponto se tiver uma ingesta muito alta. Gordura também, porque gordura, ela serve para inúmeras questões, membrana, célula, hormônio, estrutura de célula, de membrana, nossa, para inúmeras questões. Para energia. Então, o último passo é o estoque, porque simplesmente está sobrando. Então, inteligentemente na prática, qual é o nosso intuito? É não permitir com que sobre nem glicose e nem gordura. Então, como não sobra glicose e gordura? Primeiro, você escolhendo muito bem seus alimentos. Segundo ponto, você automaticamente policiando-se em relação à ingesta, a quantidade que você está ingerindo. E a partir daí, se você se policiar em relação à quantidade que você está ingerindo, ou o tipo de alimento que você está escolhendo obter esse macronutriente, glicose, carboidrato ou gordura, você obviamente não vai ter nenhum problema com excesso de peso ou nenhum malefício que o tecido adiposo em excesso causa. No caso, a obesidade e o sobrepeso causam, que nós vamos ver especificamente no curso de obesidade. Legal, meus zoologistas? Então, rapidamente, de maneira bem resumida, eu quis que você entendesse um pouco mais sobre esse processo, tirasse algumas questões da sua cabeça, alguns medos que nós temos, eu ingere não, mas entendesse como funciona o processo do metabolismo de glicose na formação de gordura e, obviamente, na adipogênese. Legal? Nada que é um bicho de sete cabeças, no entanto, nós precisamos sempre
ficar espertos com isso, porque afinal de contas comer é um dos prazeres da vida, não é mesmo? Então, se nós não ficarmos espertos, nós vamos cair na malha fina aí da comida. Beijo no coração, tamo junto e até os próximos encontros.